Fala, tropa! Bem-vindos ao canal Mundo Tips, aposta esportiva. Para quem não me conhece, eu sou o Osto e nesse vídeo eu vou trazer para você os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, hoje, dia 21 de fevereiro. Só que antes, tropa, já sabe como funciona. Estamos iniciando aí esse canal, então precisamos muito da força de vocês. Então precisamos da sua ajuda para que vocês possam deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo e claro, isso nos incentiva a estar gravando dia após dia e também para onde está sendo direcionado o nosso trabalho. Bora lá, tropa, iniciar as análises desta quarta-feira de Champions, quarta-feira de Copa Libertadores e também quarta-feira de Copa do Nordeste. Sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, começando pela Inglaterra, Premier League, rodada 26. Temos o jogo do Liverpool versus Luton, início às 16h30. A odd paga 1,22 na vitória da equipe do Liverpool. O Liverpool que vem de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos bateu acima de 3 gols e meio e todos eles bateu ambas as equipes marcam gol. A equipe do Luton vem a 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, 3 jogos sem vencer, bateu mais de 2 gols e meio em 5 jogos. O último confronto foi 1-1 entre essas equipes e nos últimos 5 a equipe do Liverpool não perde. Bom, na classificação, o Liverpool é o líder do campeonato com 57 pontos. O Manchester City é uma das equipes que poderia tomar a liderança do Liverpool, mas resolveu de empatar em casa com o Chelsea, uma equipe que a equipe do Liverpool venceu de goleada, essa equipe do Chelsea. Então é um tropeço do City. Liverpool tem 59 pontos, tem o melhor ataque da competição e também uma das melhores defesas, atuando em casa. Essa equipe do Liverpool vem fazendo a melhor campanha em 12 jogos, 10 vitórias e 2 empates. É uma equipe que marca bastantes gols. E a equipe do Luto, meu parceiro, fora de casa, é um Deus nos acuda, é o 16º colocado com apenas 9 pontos. É uma equipe que tem uma defesa muito vazada atuando fora de casa. Em geral, vem na zona de rebaixamento, 18º colocado com 20 pontos, a mesma pontuação do Everton, que está fora do rebaixamento por saldo de gol. Mesmo o Everton, nos últimos 5 jogos, está sem vitória. É uma equipe que está acima do Luton. É uma equipe que sofreu menos gols que o Luton. Bom, o Liverpool atuando em casa, vem a 5 vitórias consecutivas, vem a 10 jogos de invencibilidade. A equipe do Luton, fora de casa, vem a 3 vitórias e 2 empates. Por incrível que pareça, vem a 5 jogos de invencibilidade fora de casa. Para essa partida, Liverpool, favoritaço, quer ampliar sua liderança diante dos seus principais rivais. Então vou deixar Liverpool para vencer. Também acredito no mercado para gols, mercado para mais de 2,5 gols, um mercado para mais de 2,5 gols, um Liverpool também para vencer num primeiro tempo, meu parceiro, é uma boa pegada para vocês. Então, fica a opção. Vamos agora para a Liga dos Campeões da Europa. Temos o jogo do FC Porto versus Arsenal, oitavas de finais da Champions. Bom, a odd paga 1,67 no favoritismo do Arsenal. O Arsenal é uma equipe que nos últimos 5 jogos não sabe o que é perder, vem com uma sequência de 5 vitórias consecutivas. A sua última derrota foi para o Liverpool, atuando em casa. Nos últimos 5 jogos, bateu mais de 2,5. A equipe do FC Porto vem a 3 vitórias, um empate e uma derrota. Lembrando que atuando em casa, o Porto é uma equipe forte, é uma equipe competitiva. Vem a 10 jogos de 9 vitórias e um empate. É uma equipe que mal sofre gol atuando em casa. Nos últimos 5 jogos em casa não sofreu gol, nem no clássico diante do Braga. E fora de casa o Arsenal vem a 3 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 jogos apenas uma derrota, também não sofre gol há 2 jogos, ou seja, vai ser um jogo interessante. No último confronto entre essas equipes, o Arsenal levou a melhor atuando em casa e o FC Porto levou a melhor atuando em casa. Então,
um momento bom para a equipe do Porto superar aí, quem sabe, essa equipe do Arsenal. Então, para essa partida, acredito que será um jogo para gols, por que não? O Arsenal tem um ataque ofensivo, o Porto em casa tem probabilidade de marcar no mínimo um gol no jogo, então vou deixar um jogo para mais de 1,5 gol. Mas gosto, deixa aquela opção aí de zebra, você sabe que futebol acontece de tudo, então zebras acontecem a todo momento, então eu posso deixar para vocês aqui uma chance dupla. Podemos deixar FC Porto com empate, pagando 1,22 aí, ou um Porto seco aí, dependendo da proporção do jogo, e pode faturar com a zebrinha nesse jogo, que pode acontecer pelas oitavas da Champions. Vamos agora para o Napoli versus Barcelona, também às 17 horas. Jogo de ida, o Barça e o Napoli se enfrentam, as odds muito bem ajustadas. Bom, a equipe do Napoli vem a 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos. É uma equipe que não consegue engrenar o bom futebol que vinha atuando na temporada passada. E a equipe do Barça vem a 3 vitórias e 1 empate, 4 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu ambos marcas mais de 2,5. O último confronto foi 4-2 para o Barcelona. O Napoli atuando em casa vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Barça fora 4 vitórias e 1 empate. Vai ser um jogo interessante, não tenho dúvida disso. O Barcelona não está com aquela moral toda, já que o Xavi já resolveu aí pendurar a chuteira. Não quer mais ser técnico do Barça na próxima temporada. Vou deixar um jogo para mais de 1,5. É um jogo para mais de 1,5. É um jogo para ambas as equipes marcam nessa partida. Vamos agora para a Copa Libertadores, qualificação. Temos o jogo do Cabelo da Venezuela versus o Nacional do Uruguai, início às 19 horas. A odd paga 2,25 no favoritismo do Nacional. O Cabelo vem de 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade. Lembrando que em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Nacional vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, bateu mais de 1,5 em 4 de 5. Para essa partida é um jogo interessante. A equipe do Cabelo em casa é uma equipe que vem a 5 jogos de invencibilidade. Nos 5 bateu ambos marcas em mais de 1,5. Nacional fora também em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Então é um jogo que eu considero um jogo para gols, um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para a Copa do Nordeste, também às 19 horas. Temos Vitória versus Náutico, um clássico. O Vitória paga como favorito, uma odd de 1,72. O Vitória, que nos últimos 5 jogos vem de apenas uma derrota para a Juazeirense fora de casa, vem de 2 vitórias e 2 empates. O Náutico vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Náutico jogou com a posse de bola diante do Botafogo, mas perdeu em casa, pelo placar de 1-0 na primeira rodada da Copa do Nordeste. Depois jogou em casa novamente e ganhou fora para o Maranhão, 3-1. Aí pegou o Ceará reserva em casa, empatou novamente e resolveu perder a invencibilidade do Pernambucano para o Retrô. Bom, o Náutico não perde para o Vitória há um bom tempo. O Náutico não perde para o Vitória há um bom tempo. São 9 jogos de invencibilidade, ou seja, desde 2015 que o Náutico não perde. A última derrota foi em 2003, ou seja, faz 11 anos que o Náutico não perde para a equipe do Vitória. O Vitória é uma equipe fortíssima, não tenho dúvida disso. Vem a 5 vitórias consecutivas, 10 jogos de invencibilidade em casa, ou seja, desde a temporada passada, onde conquistou o título do Brasileiro Série B. O Vitória, que venceu o clássico diante do Bahia, abriu o placar, o Bahia aplicou a virada, o Vitória foi buscar e revirou o jogo, ou seja, virada das viradas. O Vitória vem jogando muito, atuando em casa no Barradão. É mais de 15 jogos de invencibilidade, meu parceiro. O Náutico fora de casa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, ou seja, um tabu a ser quebrado. O Vitória tenta quebrar. O Náutico ano passado venceu o Vitória novamente, atuando fora de casa, um jogaço eletrizante de 5 gols. O Vitória tem 4 pontos, o Náutico também tem 4, só que o Vitória está na quinta colocação com 4 e o Náutico está na terceira colocação com 4 pontos. Então, para essa partida, como foi os confrontos anteriores, acredito que será um jogo muito equilibrado tecnicamente, mas vou acreditar no mercado para gols. Mercado para gols é um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. E claro, como opção de mínimo possível zebra, podemos deixar aí chance dupla novamente, Náutico com empate. Ainda na Copa do Nordeste, temos outro clássico entre Sport versus Fortaleza, às 21h30.
Fortaleza mesmo atuando fora de casa é o favorito, porque vem em uma divisão acima que a equipe do Sport Clube Recife. Então, bom, a equipe do Sport vem a 4 vitórias consecutivas. Em 4 de 5 saiu mais de 2,5 gols. Lembrando que o Sport venceu o Porto no último final de semana, colocou a equipe mista. Era um placar de 1-0, o Porto que era a pior defesa do campeonato. Então, a equipe do Fortaleza vem a 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, ou seja, em 4 de 5 bateu mais de 1,5. O Fortaleza que empatou com o Ceará em 3-3. O Ceará estava vencendo 2-0. Fortaleza virou o jogo e o Ceará empatou. Então foi um jogo muito interessante. Nos últimos 3, 4 confrontos, o Sport não vence o Fortaleza. Um empate, 3 vitórias do Fortaleza. Um jogo muito equilibrado. O Sport em casa vem a 5 vitórias consecutivas, mas foi contra equipes inferiores tecnicamente. Então vai pegar uma equipe agora competitiva que vai trazer dificuldade. Então, para essa partida, o Sport atualmente é o terceiro colocado com 6 pontos e o Fortaleza é o segundo colocado com 6 pontos. Para essa partida, eu vou acreditar na equipe do Paulo Juan Voivoda e vou deixar Fortaleza com empate. Vamos retornar à Copa Libertadores, qualificação. Temos o jogo da Aurora versus Botafogo, início às 21h30. A odd paga 1,87 na vitória do Fogão. E a equipe da Aurora vem a 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nos últimos 3 jogos bateu abaixo de 2,5. Botafogo 2 derrotas, 2 empates e uma vitória, ou seja, em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Atuando em casa, a Aurora na latitude vem a 5 vitórias consecutivas. Botafogo fora 3 derrotas, um empate e uma vitória. Vai ser um jogo interessante. É um jogo que o Botafogo vai ter muita dificuldade contra essa equipe da Bolívia. Então, diante disso, a latitude deve fazer diferença. Então, vou deixar a Aurora com empate como a nossa opção de mínimo possível zebra ou abaixo de 3 gols e meio. Ainda na Copa Libertadores, qualificação, semifinais, temos o jogo do Nacional Asunción versus o Atlético Nacional da Colômbia, início às 21h30. A odd muito bem parelha tecnicamente. E a equipe do Nacional vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Em 4 dos últimos 5 jogos bateu mais de 1,5 gols. E o Atlético Nacional vem a 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Ou seja, nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. Em casa, a equipe do Nacional Asunción vem a 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Bateu mais de 1,5 em 5 jogos. E o Atlético Nacional fora vem a 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. Para essa partida, o fator casa deve pesar muito, meu parceiro. Então, diante disso, para essa partida, acredito que será um jogo bem equilibrado tecnicamente, mas vou ficar no mais de 1,5 gols. Tropa, essa é a nossa análise do dia 21 de fevereiro. Esses são os nossos prognósticos de aposta esportiva, formando bilhete pronto como tripla dupla do dia e como opção de dupla ou tripla aqui do canal. Eu vou deixar para vocês, vou deixar mais de 1,5 entre Porto e Arsenal, vou deixar Liverpool para vencer e vou deixar esse jogo para mais de 1,5 gols no jogo do Vitória versus Náutico. Outra boa opção que vocês podem observar é Fortaleza com empate, Fortaleza com empate. Pode pegar aqui mais de 1,5 no jogo do Nacional do Uruguai e pode pegar ambos marca entre Napoli versus Barcelona. Então, deixamos aí opções de dupla ou tripla formada como bilhete pronto e também opções de mini ou possível zebra no dia. Ao mais é isso, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Fui!